Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui pra gente fazer hoje uma leitura do Relatos da Convivência com o Narcisista. Quem quiser participar é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. Não precisa contar a história num primeiro momento, é só mandar um e-mail dizendo que quer participar, que aí a gente vai explicar como que funciona. Lembrando que quem pode fazer um diagnóstico de uma pessoa portadora do transtorno de personalidade narcisista é um profissional da saúde mental que esteja acompanhando essa pessoa, e o que a gente faz aqui é uma leitura a partir do depoimento da vítima. E hoje a gente vai conhecer a história da Betânia. Meu nome é Betânia e conheci Helena no Tinder. Nossa primeira conversa foi surpreendente, como Helena definiu, um encontro de almas. Começamos a conversar no final da tarde e a conversa foi até a madrugada. Um diálogo munido de inúmeras compatibilidades, com uma pessoa que tinha os mesmos gostos, sonhos e visão de mundo que eu. A partir daí, Helena se tornou a pessoa com quem eu conversava desde o primeiro bom dia até o boa noite, mesmo nossas despedidas sendo sempre ao nascer do dia. Nos conhecemos perto do período das festas de final de ano. Helena estava sempre muito ocupada com as festas da família, com os preparativos da viagem que estava prestes a acontecer. Portanto, nosso primeiro encontro demorou para sair, mesmo morando na mesma cidade. A distância era apenas física, pois Helena preenchia os meus dias com nossas trocas de mensagens. Me indicava filmes para comentarmos a respeito deles, assim como poemas, livros, até seu trabalho de conclusão de curso ela partilhou comigo, dizendo que minha opinião era importante. Durante seus compromissos, ela me mandava mensagem dizendo que estava muito ocupada, mas que não parava de pensar em mim, que gostaria que eu estivesse com ela, que eu era a pessoa certa na hora errada, pois me conheceu justamente no período mais corrido da sua vida, que ela não queria se apaixonar, mas impossível não se apaixonar por mim, que queria muito largar tudo e me encontrar, mas para um encontro de almas como foi o nosso, ela não queria nada corrido, gostaria que nosso encontro fosse algo muito especial. Portanto, ficou combinado que nos encontraríamos quando ela voltasse de viagem. Tudo parecia ser tão urgente e importante que fazia nosso primeiro encontro soar como algo que poderia ser deixado para depois. Assim como eu também achava tudo isso muito delicado e desgastante para cobrar o que havíamos combinado, me sentia egoísta só de pensar nessa possibilidade. Até porque Helena continuava carinhosa, dizendo que eu era a única coisa boa em meio a todos esses problemas, que ela só estava tendo forças para conseguir suportar tudo isso porque eu era seu ponto de paz. Eu era essa única parte da vida dela que estava dando certo. Passei então a me envolver demais com seus problemas, escutando, aconselhando, acolhendo, me preocupando, fazendo valer o máximo esse posto de paz no meio do caos. Nosso primeiro encontro aconteceu quase 2 meses depois. O que era para ser algo especial acabou se tornando um encontro no meio da semana durante o horário de almoço entre um problema e outro. Mas nesse encontro, ela me deu uma bolsa cheia de presentes, dizendo que eram lembranças que ela comprou durante todo esse tempo que conversávamos. Segundo ela, tudo a fazia lembrar de mim, e aí ela comprava. Eu me senti culpada por ter me incomodado com o fato do nosso primeiro encontro ter sido dessa forma, afinal, mesmo ela cheia de problemas, compromissos, estava o tempo todo pensando em mim e que me querendo por perto. Comecei a pensar que o motivo de me sentir incomodada era pelo fato de ser carente, querer atenção demais, até por ser egoísta. Que Helena estava me dando o melhor que ela podia, mesmo no meio do caos que ela estava vivendo. Voltando para casa desse primeiro encontro, Helena encheu meu celular de mensagens, dizendo quanto amou me conhecer, que nossa conexão e sintonia eram maiores pessoalmente e que estava com medo de que eu não tivesse gostado dela o quanto ela gostou de mim. E que também estava se sentindo culpada pelo nosso primeiro encontro ter sido tão corrido. Fiquei ainda mais envolvida. Respondi que também amei o nosso encontro e que teríamos muito tempo pela frente, muitos outros encontros. No dia seguinte, Helena mudou comigo. Começou a me responder com poucas palavras. As ausências quebradas por declarações foram substituídas por justificativas para mais ausências. Enquanto nas redes sociais havia publicações divertidas e fotos saindo com os amigos e agradecimentos de presentes recebidos. Aquelas conversas intermináveis pelo WhatsApp ficaram cada vez mais espaçadas, pois o celular dela vivia descarregado, mas ela continuava preenchendo meu tempo, pois com sua mudança repentina, eu ficava presa nas suas redes sociais tentando entender se o problema era comigo. Porque ela tinha tempo de sair com os amigos e para mim estava sempre indisponível?
Por que comigo ela se mostrou tão tensa e com os amigos tão descontraída? Por que ela postava foto com todo mundo e comigo o celular não saía da bolsa? Quando não aguentei mais, questionei o motivo da sua mudança e novamente ela se justificou com os inúmeros problemas que ela estava passando e que esses meus questionamentos foram motivados pelas publicações que ela fazia nas redes sociais. Aquilo era uma tentativa de se distrair, respirar, ocupar a cabeça e outras coisas que não fosse problema a não ser um peso para mim, pois havia dias que a vontade dela era tirar a própria vida. Que naquele exato momento estava no hospital com um padrasto que havia sido internado às pressas e que provavelmente iria precisar de doação de sangue. Disse também que eu merecia alguém que não tivesse tantos problemas. Novamente me senti culpada, injusta, carente. Disse que a queria por perto e qualquer coisa poderia contar comigo, que ela não era um peso. Ela disse que eu era incrível por entender e que isso só a deixava ainda mais apaixonada. Helena morava sozinha e me convidou para ir à sua casa, como prova de que ela queria me incluir na sua vida. Fui na casa dela e foi incrível, mas a partir daí todo encontro incrível era intercalado com mudanças repentinas, ausências intermináveis, que era completamente contraditório com tudo que ela demonstrava nas redes sociais. E eu sempre questionava e me sentia culpada depois. Até que ela começou a me cobrar para que eu apresentasse os meus amigos e familiares para ela. Eu estava muito insegura, pois eles não gostavam dela, porque desde que a conheci, fiquei indisponível para eles. O pouco que contava do meu relacionamento, era fácil perceber como ela era instável, indisponível, complicada. Meus amigos estavam preocupados comigo, porque eu vivia doente, não fazia mais as coisas que eu amava fazer, faltava no meu trabalho voluntário para ficar com ela, afinal, ela tinha tantos problemas que eu ficava flexível e disponível por nós duas. Teve um mês que eu emagreci 10 quilos. Fiz uma série de exames e não apontou para absolutamente nada, mas vivia com dor de garganta, a ponto de não conseguir comer, que emendava com uma dor de estômago, que fazia com que o pouco que eu comia não parasse dentro do estômago. Dormia poucas horas por dia, isso quando dormia. Passava todos os dias com dor de cabeça, não tinha ânimo para nada, só para Helena. Até que chegou o dia do meu aniversário. Sempre comemorei essa data com os meus amigos, e então convidei a Helena para fazer parte desse momento. Ela ficou muito animada, fez inúmeros planos, disse que esperou muito por esse momento, que sabe como eles são importantes para mim e que queriam que o meu aniversário fosse perfeito. Meus amigos também estavam ansiosos para conhecê-la, até mesmo para avaliar pessoalmente a impressão que eles já tinham dela e que eu vivia rebatendo, dizendo que pessoalmente eles iriam ver como ela era incrível. No dia do meu aniversário, Helena tinha aula, e então marcamos de nos encontrar em um barzinho depois da aula dela. Ela disse que iria até sair mais cedo para dar tempo de se arrumar e preparar uma surpresa que ela iria fazer para mim. Meus amigos chegaram no horário marcado e ficamos conversando, esperando Helena chegar para pedir a comida. Passaram-se 15 minutos, mandei mensagem, ela disse para esperar mais um pouco, que já estava chegando. 30 minutos. E ela me disse que teve um probleminha, mas que já resolveu, que estava chegando. 40 minutos. Já havíamos pedido a comida, meus amigos confirmando a impressão que já tinham dela e eu completamente sem graça e apreensiva com a situação. Helena chegou mais de 2 horas depois do combinado, me cumprimentou de cara fechada, cumprimentou meus amigos, só conversou com a minha amiga que estava sentada ao lado dela, ficou o aniversário inteiro assim. Com essa minha amiga, ela foi super educada, gentil, amorosa, tanto que essa amiga foi a única da mesa que gostou dela. Meus amigos foram embora. Helena e eu fomos para um hotel conforme havíamos combinado. Ela disse que estava há dias preparando essa surpresa. Fomos o caminho inteiro em silêncio. Ela não parava de rir enquanto mexia no celular. Chegamos no hotel. Ela pediu para esperar no corredor para terminar de preparar a surpresa. Esperei, e quando entrei no quarto, a surpresa era uma sacola jogada em cima da cama com alguns presentes extremamente aleatórios. Agradeci e questionei sobre o silêncio e seu distanciamento, e ela rebateu dizendo: como eu queria que ela ficasse? Ela com problemas para resolver e ainda tendo que lidar com as minhas cobranças por telefone, que mesmo cheia de problemas foi no meu aniversário que dei atenção para os meus amigos e a deixei de lado, que eu nunca estou satisfeita e que tudo que ela faz não é suficiente. Foi o pior aniversário da minha vida. Fui dormir triste, culpada, confusa, envergonhada com os meus amigos e comigo mesma. Dormi com alguém do meu lado, mas me senti extremamente sozinha e vazia. Depois disso, ela disse que estava se sentindo muito mal, que precisava se encontrar. Estava indo com sua irmã para um retiro espiritual e, nesse período, não podia ficar no celular. Primeiro, porque a irmã não sabia da sua orientação sexual, e segundo, porque o retiro não permitia o uso de aparelhos.
Mesmo assim, durante a viagem, ela me mandou algumas poucas mensagens dizendo que estava mexendo no celular escondido, pois a saudade estava demais. Ao mesmo tempo que eu fazia dessas migalhas um banquete, eu achava muito estranho, pois ela ficava online constantemente. 2 semanas depois, ela voltou do retiro mais distante do que todas as outras vezes. Depois de muita insistência, ela justificou que no retiro espiritual ela vivenciou muitos traumas, que o xamã falou que ela era uma pessoa muito boa e iluminada, mas que toda a sujeira que ela carregava por dentro fazia muitas pessoas boas sofrerem, que ela precisava limpar isso tudo. Em certos momentos, ela fazia uma pausa, ria e dizia: "Cara, eu sou muito narcisista. Não é à toa que minha música preferida é Sampa, do Caetano Veloso." E cantava o trecho: "É que Narciso acha feio o que não é espelho." Até então, eu não tinha conhecimento sobre o transtorno e não dei a devida importância. Depois disso, ela viajou para a casa dos avós, que ficava em outra cidade. Nesse período, uma menina me procurou pelas redes sociais e me disse que Helena estava me traindo e me apresentou inúmeras provas dessas traições. Helena estava se relacionando comigo e com outra menina, flertando com várias, e tinha um caso com uma menina que ela dizia ser sua melhor amiga. Fiquei sem chão. Isso para mim foi finalmente a gota d'água. Terminei o meu relacionamento de quase 1 ano com Helena, mas ela negou absolutamente tudo. Quanto mais eu apontava as provas, mais ela negava. Por mais difícil que foi, sustentei minha decisão de terminar. Ela insistiu para voltar, fez inúmeras declarações, mandava áudio aos prantos, mandava foto de lâmina dizendo que iria se cortar, e nesses momentos eu recuava e entrava em contato com um amigo dela para alertar sobre o meu medo que ela tentasse algo contra a própria vida. A gente continuava conversando diariamente, mas olhava para ela e lembrava das traições e doía e não dava mais. Falei para Helena que estava cansada de sentir dor, que precisava me afastar e gostaria que ela não me mandasse mais mensagem. Ela chorou, implorou para que eu não fizesse isso, mas me mantive firme. Até que ela disse que não iria mais me mandar mensagem, mas que eu não a bloqueasse no WhatsApp, nem nas redes sociais, e pediu que prometesse. Achei estranho esse pedido, mas fiz. Não bloqueei, mas deixei de seguir. Não via nada que ela postava, mas Helena visualizava tudo o que eu fazia, e isso era a migalha que eu usava para alimentar a ideia que ela estava arrependida e sofrendo por ter feito tudo isso comigo. Tinha momentos que ela ser a primeira pessoa a visualizar meus stories era motivo de vaidade e euforia. Já em outros, ver que ela visualizou meus stories e perceber que estava com uma foto nova no perfil feliz e sorridente era motivo de muita raiva e sensação de injustiça. Continuei tentando seguir minha vida dessa forma, confusa, com inúmeros questionamentos e nessa montanha-russa de sentimentos. Namorei Helena por quase 1 ano, mas fui só aprender a me proteger e entender tudo o que aconteceu quase 2 anos depois do término do relacionamento. Quando em 2020 apareceu nas indicações do YouTube seu canal, Simone, sendo que eu não consumia conteúdos do tema e meu conhecimento sobre narcisismo era muito superficial. Ninguém consegue explicar o algoritmo, que dirá os planos do universo, não é mesmo? Assisti justamente um vídeo cujo título me chamou a atenção por se tratar de um dos questionamentos que eu me fazia a respeito do pedido de Helena em que eu não a bloqueasse nas redes sociais. Depois desse vídeo, não consegui sair do seu canal. Maratonei, virei a madrugada aos prantos. A identificação foi assustadora, mas necessária. Depois que assisti todo o conteúdo, ainda demorei para conseguir parar de chorar. Uma sensação que tinha me relacionado com um rosto familiar, mas com essência completamente desconhecida e sombria. Que havia me distanciado de Helena, mas eu ainda permanecia presa. Como se estivesse dentro de uma gaiola, de costas para a porta. Tão acostumada com as grades que havia esquecido da minha capacidade de voar. Simone, você me mostrou que a gaiola estava aberta e encorajou o meu voo. Ao me acalmar, minha primeira atitude foi bloquear Helena e amigos em comum com todos. Comum de todos. Me perdi, desculpa. E amigos em comum. Nesse processo, até sonhei que encontrava Helena em uma rua bastante movimentada e esse encontro trazia à tona todos os sentimentos de culpa, vergonha, mágoa e medo.
Eu saí assustada tentando fugir dela e de todos esses sentimentos. Você aparecia no meio da multidão e me abraçava e dizia que ia ficar tudo bem. Dentro do abraço, senti que realmente tudo iria ficar bem e os sentimentos ruins foram se acalmando. Hoje estou com quase 2 anos de contato zero, sem recaídas, além de relatar a minha história para aqueles que estão passando ou já passaram por isso. Venho aqui te agradecer por ter me ensinado a me proteger e dizer a eles que é possível ficar bem, por mais difícil que seja acreditar quando está tudo doendo. Que tudo que vale a nossa paz é um preço caro demais. Te agradecer por ter me lembrado da capacidade que tenho de me pertencer, da força que disponho para encarar o que me feriu e me resgatar de volta. Ficou tudo bem, Simone? Estou sorrindo. Não consigo. Mais nas fotos, e voltei a fazer coisas que há tempo não fazia, porque havia esquecido o que de fato me fazia bem. Sei que não acaba por aqui, o caminho é longo e constante, mas sigo de mãos dadas comigo e sei que posso oferecer minha mão para o outro sem que tenha que soltar a minha. Simone, até hoje não sei onde encontrei forças para terminar aquele relacionamento de quase 1 ano, mas posso afirmar que só consegui sair daquele ciclo porque encontrei sua mão para me mostrar a direção e a sua voz que me fez acreditar que tudo ficaria bem, mesmo duvidando disso. Gratidão por você, pelo seu canal, pelo seu trabalho, que é tão necessário. Imensamente importante. Te desejo bons ventos, coração tranquilo e as melhores vibrações. Abraços. É muito difícil gravar esse vídeo. É muito difícil gravar esse quadro. Quando eu resolvi voltar com a série dos relatos, tem algumas dificuldades na produção dessa série, porque quando você começa a produzir, no meio do caminho a pessoa, isso é natural, super normal, a pessoa acho que vai relendo a própria história, né, vai colocando no papel e a gente precisa afinar algumas coisas, os nomes precisam ser trocados para não identificar essa pessoa, então é um processo um pouco demorado. A pessoa precisa autorizar isso e a pessoa às vezes acaba desistindo. Então já aconteceu de eu gravar e depois a pessoa pedir para tirar, e claro, eu tiro, não tem problema nenhum, né? A ideia sempre vai ser a pessoa ficar bem, sempre, né? E além de ser um quadro um pouco difícil de produção mesmo, ele é um quadro que ele é necessário porque o exemplo ele faz com que as pessoas se identifiquem, e ele me coloca, né, numa posição mais... É completamente diferente de gravar as perguntas, né? Ele aciona uma parte íntima, ele toca, realmente toca. E eu fico muito, muito, muito emocionada, muito, muito grata. Então saber que alguém conseguiu caminhar, que a pessoa um dia, sei lá, teve um sonho, isso é muito surreal pra mim, muito surreal. Porque aqui desse lado eu vou, faço, ligo câmera, posiciono, falo, vou, edito, mas eu não consigo muito mensurar. Às vezes eu consigo mensurar quando eu penso como foi comigo, e eu sempre vou repetir isso, sempre vou repetir. Quem salvou a minha vida foi a Sofia, um canal também no YouTube que infelizmente não existe mais,
né? Foi o meu primeiro contato com o tema. E quando eu assistia, eu chorava e eu gritava, eu falava, o que essa mulher tá falando, uma portuguesa? E eu falei, o que ela tá falando? O que ela tá falando? E ela tava falando da minha vida, parecia que ela tava dentro de mim, parecia que ela tava dentro da minha casa, parecia, né? Então, quando eu penso nisso, eu consigo mensurar quando alguém me diz alguma coisa, mas se não, não. E ler isso aqui é me colocar em contato com essas memórias, né? Que são tão importantes, né? Então eu fico muito grata, Betânia, muito grata mesmo. Quando a gente vê, e eu espero para complementar, eu espero que outras pessoas, né, através desses exemplos, outras pessoas possam igualmente ouvir, se identificar e caminhar e levantar, e um que vai pegando na mão do outro, né? O critério de seleção das histórias a gente conseguir identificando as etapas do ciclo, né? Isso que é importante para que a pessoa consiga, aqui está presente tal coisa, aqui está presente tal coisa. E na minha história também tem isso, então talvez eu esteja vivendo. Porque ter certeza que você está num abuso narcisista, talvez isso você nunca tenha. Mas se você tiver elementos que te indicam que você pode estar vivendo, não te resta outra alternativa a não ser sair, né? E aqui na história dela, logo no começo, né, quando a gente vê toda essa dificuldade, essa coisa, esse encontro que não acontecia. Então, ao mesmo tempo que por mensagem ficava enaltecendo, ficava colocando lá em cima, porque você é incrível, e toda uma situação muito caótica, se vitimizando demais, o tempo inteiro se vitimizando, e aí quando demora para acontecer um encontro, e quando acontece um encontro, já vem logo aquela sensação de menos-valia, né? Fazendo ela se sentir, nossa, eu tô reclamando, mas ela tá passando por uma situação tão ruim, quem sou eu? Putz, eu tô aqui criando coisas na minha cabeça e ela tá passando por uma situação tão ruim. Então, a vítima, ela é sempre colocada numa posição de que ela tem que tem um desconforto, mas ela acaba aceitando esse desconforto e ela não pode reclamar desse desconforto porque a situação do abusador, que até então ela não sabe que é um abusador, é tão mais caótica, é tão mais problemática, e ela abraça muito fácil, né? A vítima sempre abraça muito fácil essas histórias, compra essas narrativas. Então não sei quem que está internado, o outro que precisa de sangue, são sempre histórias muito mirabolantes, e quando vai evoluindo, né, conforme logo ali quando elas se encontram, e aí quando ela confirma, não, realmente eu também gostei, pra mim também foi bom o encontro, eu também gostei, pronto, aí já vem uma desvalorização, porque o narcisista, ele faz justamente isso, é esse movimento, quando a vítima coloca ele lá em cima, ele já desvaloriza ela. Então esse jogo de ficar valorizando a vítima num primeiro momento, ele vai até o ponto em que ele sabe que a partir dali, quando ele começa a desvalorizar a vítima já vai ficar totalmente perdida e vai continuar valorizando. Então, depois narrativas como o retiro espiritual, coisas absolutamente sem nexo, né? Totalmente sem nexo, um retiro espiritual que surge do nada, o celular que não pode ser usado, mas ao mesmo tempo a pessoa fica online, então um gaslighting acontecendo o tempo inteiro. Então a gente já viu love bombing, desvalorização, gaslighting. Quando a gente percebe como a pessoa vai ficando, né? Esses ciclos, eles são tão intensos e tão problemáticos, e as pessoas vão percebendo que tem alguma coisa errada, né? Os amigos começam a perceber, porque a mudança comportamental da vítima é um fato. Então,
o emagrecimento, o adoecimento, a dor de garganta que não passa, perde 10 quilos num mês, os amigos começam a perceber que tem alguma coisa errada, e aí a vítima fica passando pano. Não, porque não é assim, vocês vão perceber que é uma pessoa maravilhosa, vocês vão perceber, até que chega o aniversário. Ocasiões especiais são momentos onde o narcisista não se aguenta. Eles precisam destruir esse momento na cabeça da vítima. Então, no aniversário dela, ela faz isso, então gera essa angústia e esse constrangimento também na frente dos amigos, né? Tá lá esperando 10, 15, 20, 30, 40 minutos e quando chega não dá atenção, trata mal todo mundo, só se concentra em uma pessoa. Então, nas ocasiões especiais, que são especiais para a vítima, eles criam uma expectativa muito grande e levam a vítima para uma frustração e para um sentimento de culpa também muito grande, né? Depois elas vão para o hotel e aí presentes aleatórios, coisas que não se conectam, que não dizem nada com nada. E uma coisa interessante, quando a gente fala tanto, né? Será que eles sabem? Será que eles percebem? Será que eles têm consciência? E ela mesma verbaliza, ela fala, cara, eu sou tão narcisista. E ainda cita a música do Caetano, né? Que Narciso acha feio, que não é espelho. Sim, eles sabem o que eles sentem, como eles pensam. Talvez não com o termo narcisista, que aqui no caso até sabia, mas eles sabem o que eles são, eles sabem o que eles pensam, eles sabem como eles agem, eles sabem como eles se comportam, o que eles gostam, o que eles não gostam, eles sabem, né? E a vítima, é muito difícil a gente entender isso, aceitar isso, falar, gente, mas como que pode saber isso e agir assim? É um jeito de ver a vida, né? É um jeito de enxergar de uma posição superior, é assim que eles veem, é assim que eles enxergam e é assim que é, né? E até que chega num ponto onde, claro, vindo de toda essa estrutura de abuso, a gota d'água, né, quando chega a confirmação através de uma pessoa que avisa que, olha, tá te traindo, então quando vai descobrir tem a melhor amiga que na verdade tem um caso com ela e tem outras pessoas penduradas, ela consegue ter forças ali para botar um ponto final e depois acaba caindo aqui no canal e acaba tendo mais força para se manter firme e longe do abuso. Uma coisa importante, quando essa história, né, de quando eles pedem para, então não vamos nos falar, mas não me bloqueia. Narcisistas, eles criam, né, essa sensação de esse filter faking que é tão sutil. A vítima, ela é isso, ela vai se alimentando das migalhas, então uma visualização dos stories, a vítima já cria uma ilusão na cabeça dela de que, então vai ver, não foi tudo isso, então vai ver, porque a primeira pessoa que visualizou foi ela, então talvez ela tenha se arrependido, e não é nada. Não é absolutamente nada, né? Então, o não bloquear, que não quer dizer nada a não ser estar deixando a porta aberta para eu voltar a hora que eu bem entendo, e a vítima interpreta isso como um sinal de que pode ter alguma coisa no futuro. Então, narcisistas são muito hábeis, né, em deixar esse caminho aberto e de confundir a vítima nisso. Então, numa relação com uma pessoa que tenha esse conjunto de características, que aí eu repito, não é uma questão de ter a certeza, mas olha quantas coisas, olha quantos elementos que, claro, a gente só vai ter noção quando a gente cai numa coisa que tenha isso condensado, né, num canal, ou num livro, ou num artigo que tenha isso condensado, mas olha quantos elementos a gente tem e que levam a pessoa para um adoecimento, né, dor de estômago, dor de garganta, emagrecimento de 10 quilos, a pessoa que não consegue dormir, enfim. O abuso narcisista, ele é muito potente. Um ano de abuso, ele pode representar uma vida inteira. E eu fico muito, muito, muito feliz e grata por ter, de alguma forma, contribuído com a tua caminhada, com a tua jornada.
e com o teu processo aí de recuperação. E quando você fala sobre segurar a mão, né, eu acredito também que a gente faça isso de uma forma coletiva. Claro que as coisas que um vai aprendendo e vai contando para o outro, e vai trazendo e vai mostrando, um vai dando voz para o outro, e a gente vai conseguindo levantar pessoas. Quando a gente levanta pessoas, a gente também se mantém de pé. Então pode ter certeza que isso também me ajuda. É um processo onde estamos todos juntos, e eu fico muito, muito grata por ser parte do teu. É isso, fico muito, muito, muito feliz. Bom, quem quiser participar, então é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com, relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. Num primeiro momento, não precisa contar a história inteira, é só mandar um e-mail dizendo que quer participar, que a gente entra em contato explicando como é que funciona. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem.